Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 28. O apóstolo Paulo, ele é bastante enfático. No início do verso, ele diz: sabemos. Essa palavra expressa algo exato, absoluto. Aquilo que ele vai afirmar em seguir é uma verdade inquestionável. Não há margem para nenhuma dúvida. E o que ele diz em seguida é que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Gostaríamos de destacar algumas verdades aqui nesse verso. A primeira delas: não importa as circunstâncias, o Senhor está trabalhando por nós. A nossa vida, ela é feita de contrastes. Coisas boas e coisas ruins nos acontecem. Há montes e vales, ganhas e perdas, tristeza e alegria. Tudo isso compõe a nossa vida. E em todas essas coisas o Senhor está trabalhando, fazendo convergir em bênção para a vida e na vida dos seus filhos. Até mesmo as adversidades, as maldades que as pessoas fazem aos filhos de Deus, essas maldades são transformadas em bênçãos na vida daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o propósito divino. O que Paulo deixa claro aqui, que na nossa vida não há casualidade. As coisas não acontecem de forma natural, como que naturalmente as coisas vão acontecendo, se encaixando. Não, pelo contrário. Há um ser superior, Deus, o Todo-Poderoso. Ele está no governo da nossa vida, no controle da nossa história, nos dirigindo, e em cada circunstância, não importa ela se é boa ou má. Paulo diz que é uma verdade inquestionável que o Senhor está presente e Ele está trabalhando, fazendo com que as situações ruins sejam transformadas em coisas boas na vida dos filhos de Deus. Uma outra verdade que Paulo trata aqui nesse verso: em todas as circunstâncias, o Senhor trabalha para o bem daqueles que o amam. Em todas as circunstâncias, o Senhor trabalha para o bem daqueles que o amam. Precisamos fazer um destaque especial aqui. O apóstolo Paulo não está ensinando que o Senhor está trabalhando na vida de todas as pessoas indistintamente. Não. O Senhor está trabalhando na vida daquele que o ama, daquele que o tem como um valor grandioso, daquele que o tem como prioridade absoluta na sua vida. O apóstolo Paulo diz que o Senhor está trabalhando, fazendo convergir em bênção às situações adversas. Então, em todas as circunstâncias, o Senhor está presente e o Senhor está trabalhando para o bem daqueles que foram encontrados pelo Senhor Jesus. Nesse ponto aqui, nós precisamos ter um cuidado ao dirigir a algumas pessoas e citar esse verso quando elas estão passando por situações difíceis. Se essa pessoa foi encontrada pela graça salvífica, nós podemos falar que todas as coisas cooperam para o bem. Mas se essa pessoa ainda não foi encontrada pela graça salvadora do Senhor Jesus, esse verso então não cabe nesse contexto. E em último lugar, a última verdade que nós gostaríamos de destacar aqui: o Senhor trabalha para o bem daqueles que o amam.
não segundo a vontade deles, mas de acordo com o seu propósito. Paulo deixa claro que o Senhor, de fato, ele trabalha visando o bem daqueles que o amam. O Senhor trabalha fazendo o bem, abençoando e trazendo coisas boas, transformando experiências amargas em coisas agradáveis, trazendo edificação e crescimento. Mas ele deixa claro que esse trabalho é feito não conforme a vontade dessas pessoas. O Senhor, ele não se coloca numa posição de atender os nossos caprichos, o nosso querer, de fazer as coisas no nosso tempo. Ele vai fazer no tempo dele, segundo o seu propósito, segundo a sua intenção, segundo os seus objetivos para nós. Paulo diz que o Senhor, de fato, ele está trabalhando, ele trabalha e sempre vai trabalhar, levando a bom termo a nossa história, fazendo dela uma história vitoriosa, uma vida vitoriosa. Mas é segundo o propósito de Deus. É nesse ponto que nós precisamos crer piamente no Senhor, que Ele está no governo da nossa vida e da nossa história, e que Ele está trabalhando para o nosso bem. Não importa as circunstâncias, não importa o momento, nós precisamos crer que o Senhor está acima de nós, e Ele está vendo tudo isso, e Ele está trabalhando para o nosso bem, segundo o propósito dEle. Segundo a vontade dele, ele faz convergir em bênçãos qualquer circunstância que nós venhamos a viver. Ele transforma a maldade em bênção, como foi na vida de José. Os irmãos de José fizeram mal para ele, mas Deus transformou em bênção. Balaão, ele tentou amaldiçoar o povo de Deus, mas o Senhor transformou a maldição em bênção. O Senhor está acima de nós, no controle da nossa vida, da nossa história. O que nós precisamos é caminhar nesse mundo com Ele e para Ele, crendo que nós pertencemos a Ele. E crendo nessa palavra, sabemos, eu tenho plena certeza, eu estou convicto que todas as coisas, não importa a sua natureza, se são boas ou más, se eu estou no vale ou não, na alegria ou na tristeza, na bonança ou na escassez, nós precisamos crer que o Senhor está presente e Ele tem um propósito e Ele vai fazer acontecer o propósito dEle em nossas vidas. Ele está em nós. Ele não nos deixa só. Ele não deixa a vida dos seus filhos distante. Ele é um Deus presente. E Ele está trabalhando. O que nós precisamos é crer. Mesmo nos momentos mais difíceis, eu tenho um Deus, eu tenho um Pai que está olhando para mim. E no tempo dele, Ele vai agir. Pode ser que nesse momento você esteja vivendo uma situação difícil, que está se arrastando. Mas, se você ama o Senhor de todo o seu coração, se você foi chamado por Deus para a salvação eterna, fique com seu coração aliviado. Fique tranquilo. O Senhor, no tempo dele, Ele vem em seu socorro. Quando Israel completou 430 anos de escravidão egípcia, Ele fala para Moisés: eu vi a aflição do meu povo e desci para livrá-los. O Senhor não nos deixa
à mercê do sofrimento, à mercê das situações adversas. Ele está presente. Ele tem um propósito. Ele quer que aprendamos com Ele, para que nós possamos crescer na intimidade com Ele, que nós possamos ter uma experiência que vai trazer uma edificação para as nossas vidas, que vai nos fazer cristãos mais maduros. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, podemos descansar o nosso coração. Que essa palavra venha trazer o renovo da esperança e refrigério em nossas vidas. O Altíssimo, o Todo-Poderoso, Ele está no governo, Ele está no controle, não somente de todo o universo. Ele cuida de cada um de nós, na nossa individualidade. Ele se faz presente. Ele está vendo todas as coisas. Jacó serviu a Labão, se não me engano, 20 anos. Foi humilhado, enganado muitas vezes. E em sonho o Senhor falou para ele: eu vejo tudo que Labão te está fazendo. Chegou o momento de Deus intervir. Na nossa vida também é assim. Ela é feita de coisas boas e ruins, experiências amargas e agradáveis. Mas em todas elas, o Senhor está presente. O Senhor está trabalhando. O Senhor está cuidando de nós. Que o Senhor Jesus abençoe o seu coração e te dê uma boa semana. Lembrando os irmãos que na próxima quarta-feira, agora, às 19h30, nós nos reuniremos na igreja para cultuarmos ao Senhor, pela primeira vez nesse tempo de pandemia. E nós vamos celebrar também a ceia do Senhor. Que o Senhor Jesus abençoe a sua vida e a sua casa, agora e sempre. Amém.